Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Bande Guru Paramparam Ishvara Guratemeti Multibeva Bhivagine Movya Vada Movya, é onde eu sempre faço confusão. Vyoma Vada Vyapta Dehaya Dakshinamurtiya Namaha. Por isso que é melhor ficar lendo a minha Bíblia. Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham. Vocês sabem a tradução desse? Todo mundo sabe? É o oferecimento de gratitude. Isso é muito importante e muito em tema, né? Nós estamos oferecendo gratitude à tradição védica, a tradição do Vedanta, que foi preservada através dos seus, né, agentes, ou como se diz? Propagadores, dos seus propagadores, né, através de milhares e milhares de anos. Então nós estamos oferecendo gratitude. Um deles foi Shankaracharya, que 1.300 anos atrás, quando a tradição védica estava sofrendo uma crise de valores, né, a cultura em geral, né, estava em crise de valores, e outras estruturas espirituais, religiosas, haviam contaminado as culturas védicas, e Shankaracharya foi aquele que teve a energia, a capacidade intelectual de começar a fazer aqueles debates e vencer todas essas outras infiltrações, né, que estavam ocorrendo, e purificou novamente a tradição. Então, esse oferecimento de gratitude à tradição védica e seus ensinamentos. Diz, desde o primeiro guru, né, quem é o primeiro guru? Ishvara, o ser, a consciência plena. Né? Desde o primeiro guru, a consciência, o ser pleno, até Shankaracharya. Shankaracharya é o nosso herói, né? O nosso grande herói. Até Shankaracharya no meio, né? O meu guru no final, né? Eu prosto a tradição guru-discípulo do Vedanta. Nada mais lindo, né? A primeira parte. Eu, com todo respeito, né? Desde o primeiro guru, meu Ishvara, até Shankaracharya no meio, e o meu professor no final, eu prosto, como se diz? Reverencio a tradição guru-discípulo do Vedanta. Aí depois, Ishvara, meu guru, é além de nomes e dualidade, é além do espaço e do tempo e do corpo, eu me inclino a Ishvara na forma de Dakshinamurti, aquele que traz o autoconhecimento. Dakshinamurti supostamente é o primeiro guru, né? O primeiro guru Ishvara, ou aquele primeiro depois de Ishvara, não sei de onde que eles tiraram. Sadashiva, né? É uma tradução que é tipo no manifesto, é aquele que é a inteligência pura. Dakshinamurti. Dakshinamurti é um símbolo para todos os professores, né? É uma deidade que simboliza. Os professores, alguma coisa desse jeito, desse tipo. O Supremo Professor. Então, Sarva Vedanta Siddhanta, o conteúdo dos textos do Vedanta está além do conhecimento e desconhecimento. É além do conhecimento e ignorância, né? Ele foi revelado através de pura conhecimento, mas a fonte dele é do ser, que é além do conhecimento e da ignorância. E o objetivo dessa tradição é revelar para o Jiva a sua real natureza, que é além do conhecimento e da ignorância. Conhecimento e ignorância, dualidade, existe, né, em Mithya. Está além do conhecimento e ignorância. Govindam Paramanandam é felicidade ilimitada e luz eterna. Satguru Pranatoshmaham. Eu venero essa realidade, né? O ser, eu mesmo, o ser, como o meu guru, né? A gente tem que tomar cuidado com esse meu guru, porque tudo, no final das contas, é o ser. Eu sou o ser, você é o ser, então a gente tem que tomar cuidado com esse último statement, porque diz, eu venero a realidade, o ser, como meu guru, para a gente não cair naquela do guru interior, entendeu? Não, meu guru interior. Não, o guru
né, é Ishvara, e ele aparece como Dakshinamurti, e Shankaracharya no meio, o meu guru no final das contas. Essa é uma tradição, né? E esse oferecimento de gratitude à tradição é importante porque essa tradição sobreviveu milhares de anos por causa de indivíduos como Shankaracharya, que estavam sempre dispostos a limpar a tradição de todas essas inclusões, entendeu? De essas impurezas, entendeu? Ideias, noções independentes que se infiltravam no Vedanta e começavam a apresentar o Vedanta deturpado, modificado, entendeu? Então, isso é importante também. Existe um texto que diz que o Vedanta, eu acho que eu repeti isso hoje aqui, né, ou não? Você está falando disso no almoço. No almoço, né? Que o Vedanta, ele me deu a mão, né? Ele entrou em samsara, segurou pela mão e me ajudou, me protegeu, né? De modo que eu conseguisse sair do samsara. Então, nesse trecho desse texto, desse verso, né? Ele diz assim, do mesmo modo, é obrigação de todos nós que fomos beneficiados pelo Vedanta, proteger o Vedanta também, entendeu? Eu já vi diversas vezes isso. Eu falei em São Paulo, anos atrás, quando cheguei no Brasil, tinha uma menina, uma pessoa muito agressiva, que queria ser famosa. E ela estava competindo, naquela época, com um garoto que ficou famoso no Brasil como aquele que vende Vedanta, né? Tá? E ela estava competindo, muito perturbada por causa disso. E o objetivo dela... Hã? Eu perguntei se era uma pessoa e ele disse assim, sem citar nome. Isso é meu. Eu perguntei se era o Jonas. Alguém me disse que ele fez um marketing muito agressivo, eu não sei quem é o nome do cara, né? Ele fez um marketing muito agressivo, que ele faz a publicidade, aí depois ele faz um carimbo que faz assim, pá, isso é Vedanta. Vocês já ouviram falar disso? Incrível, isso é Vedanta. Eu ouço ele. Mas que desilusão. Não me provoque, mas que desilusão. Não, é natural. A Sátia me desiludiu, dizendo que ela viveu com Prem Baba até recentemente. Ainda bem que não aconteceu nada com ela, entendeu? Que bom. Chora Hã? Você está falando do canto, né, do chanting, ele sempre termina com Shanti, os três, né? Acho que uma vez você explicou isso, né? Eu ouvi em outro lugar também. Isso, é importante. Que é um pedido a Ishvara para ajudar a remover os três níveis De obstáculos. Aí no final, só uma observação. Eu ouvi uma professora de sânscrito dizer que termina com Shanti por uma questão de concordância verbal. Isso termina no Brasil, o último Shanti. Eu não sei porque um dos meus heróis, o Paramahansa, termina com Shanti. Então, esse rio, pelo que eu ouvi de uma professora de sânscrito, de que é o Concordância verbal, né? Esses são detalhes relevantes, mas no meu tempo de garoto, ninguém tinha, eu sou velho já para fora, todo mundo via muita televisão, principalmente do dia, né, durante o dia. Então a gente ouvia o rádio. Aí tinha uma estação de rádio que se chamava Rádio Relógio. Já ouviram falar da Rádio Relógio? Ninguém é velho como eu aqui? Eu sou. Você ouvia da Rádio Relógio? Nossa, a gente tem a mesma idade, você me deixou sozinho, né? Isso é rádio? Tinha, mas não ouvia. É que era do Rio, né? Devia ser do Rio. O nome da rádio da É Rádio Relógio. A Rádio Relógio, ela oferecia conhecimento informativo, e aí, você lembra dela? Aí dizia, agora são 15 horas, 47 minutos e 32 segundos. Aí continua um outro assunto dizendo, e todo aquele conhecimento informativo que dava, a gente chamava de cultura inútil, né?
Dá um pouco de cultura inútil, também serve, né? Inclusive, meu amigo, só por curiosidade, era comum a Rádio Relógio dizer o seguinte: você sabe que dizem os melhores relógios do mundo? Os marinheiros. É? Porque o marinheiro viajava e colocava relógio na mão. Olha, é isso que eu estou dizendo. A gente chamava cultura inútil. Uau! Agora eu sei de uma coisa tão importante, né? Ele relatava assim: você sabia? Você sabia? Exatamente. Todo mundo conheceu essa rádio. Mas o Arlindo, essa situação de falar a hora, voltou de novo esse modelo. É? Uma rádio está fazendo assim, uma rádio em ascensão no YouTube. É, né? Ah, interessante, a né? Jovem Pan, né? E a Jovem Pan agora tem uma televisão também no YouTube, ela tem áudio e vídeo. A rádio pelo YouTube. Yeah. Então ela dá a notícia e dá a hora. É, as coisas do passado às vezes voltam de moda, né? Reciclada, de modo, né? Uma maquiagem nova. Né? Com força, muita força. Então a importância principal dessa declaração, dessa invocação, né? Ou de agradecimento, referência à nossa tradição, é que essa tradição ela permaneceu preservada por causa de elementos que protegeram essa tradição. Então eu estava dando exemplo que anos atrás tinha essa menina que competia com esse menino, a gente não vai dar nome aos santos naturalmente, né? Que competia com esse menino, que ela era tão ambiciosa, a ambição espiritual é uma das coisas piores que existe, né? Era tão ambiciosa espiritualmente que ela queria ser famosa através do Vedanta. Ela já era professora de yoga, etc, etc. Então ela começou a desenhar um projeto que ela queria colocar no mercado com nível 1, nível 2, nível 3, cobrando dinheiro, etc, etc. Quando ela expôs aquilo para mim, eu falei, olha, eu acho que você não pode fazer isso não, entendeu? Porque o Vedanta, a tradição do Vedanta é muito clara. Se você usa a palavra Vedanta, você não pode comercializar o Vedanta, entendeu? E você não vai ter sucesso comercializando o Vedanta, porque o Vedanta não tem um apelo comercial. Entendeu? Se você quiser criar um apelo comercial para o Vedanta, você vai ter que corromper o Vedanta. Entendeu? Você vai ter que corromper o Vedanta, usar o nome de Vedanta e apresentar dualidade como não dualidade e capitalizar. Eu expliquei tudo isso para ela, entendeu? Eu expliquei, você vai ter um problema. Ah, mas eu já estou ensinando Vedanta durante as minhas aulas de yoga. Aí eu falei para ela, se você começar a ensinar Vedanta nas suas aulas de yoga, você vai falir. Você vai perder todos os estudantes de yoga, entendeu? Porque os caras vão na sua aula por causa da yoga, não por saber, entendeu? Que os objetos não contêm a felicidade, entendeu? Que é a natureza da realidade, que você não é uma pessoa, etc. Eles não vão ali para essas coisas. Eles vão ali para esticar o corpo e se sentir melhor, né? Então, eu falei para ela depois desencanou, ela nunca foi muito minha amiga, porque ela era muito competitiva, etc. Ela que escrevia para o James dizendo assim, mas é um absurdo, esse cara aqui está representando você e ele não sabe como dizer Vassana, ele diz Vassana. Então, você tem que corrigir ele não sabe sânscrito, não. Oh, coisas incríveis. Então, eu encontrei... Estava lá na Tailândia, encontrei um outro pessoa, um amigo que eu conhecia já de 2 anos atrás, e o cara fazendo a mesma coisa. 2 anos atrás ele me encontrou, quando o James estava lá, né? Quando o Marcos estava lá também. Aquele cara da Tailândia, você conheceu? Qual é o nome dele? Eu não vou dizer o nome. Acho que eu sei. Você deve saber quem é. Ele também, com muita ambição espiritual, é professor de yoga, etc. E chegou no Vedanta e queria, né, utilizar o Vedanta para diferenciar o trabalho dele e comercializar o trabalho dele com alguma coisa a mais, né? Aí a primeira coisa que diversas pessoas me perguntavam isso na Índia, né? Ah, deixa eu pagar um almoço para você, vem aqui. Assim, como é que eu faço para virar professor endossado por James Swartz no Shine World? Vinham perguntar a mim, e outros falavam, como é que você fez, como é que é para fazer isso, entendeu? Aí eu ajudava eles a compreender um pouco a motivação deles, etc., que não é bem assim, etc., etc. Mas ele tinha muita ambição. Agora, quando eu vou lá, eu encontro um livro que ele
a pessoa que editou para ele reescreveu o livro, porque ele era péssimo, ela me disse, eu tive que reescrever tudo. Ela se ofereceu para me editar o meu livro, entendeu? Se um dia eu escrever um livro, eu vou pedir para ela me ajudar. Muito embora eu não seja tão mal como escritor, principalmente em inglês. Mas ela me mostrou, eu vi o livro, etc. Vedanta para as pessoas ordinárias no mundo da corporação. Vedantas para as pessoas ordinárias no mundo. Agora, como é que você vai vender Vedanta para as pessoas que não têm nenhum interesse em Vedanta? Você precisa corromper o Vedanta se você quer realmente comercializar o Vedanta. Entendeu? Então, é o papel de todos nós que compreendemos a tradição, proteger a tradição. Nós precisamos proteger a tradição desses oportunistas, entendeu? Pessoas que querem capitalizar utilizando o nome do Vedanta e depois dando ao Vedanta uma reputação negativa, entendeu? Eu estou fazendo Vedanta ali, custa um dinheirão, né? Etc, etc. Eu aprendi isso e isso de Vedanta. Eu sei. Isso não é Vedanta, você não sabe Vedanta, entendeu? Então isso, né, voltando por causa dessa invocação, né, a gente sabe, né, a responsabilidade daqueles que conhecem e compreendem o Vedanta, ela precisa ser protegida da tradição, ela não pode ser contaminada por pessoas que queiram simplesmente capitalizar com os seus ensinamentos, alguns de seus ensinamentos distorcidos, né? Eu quero fazer alguns anúncios aqui. Um deles é que a Betânia... Você quer falar, querida? Você já mudou de ideia? Por que você ri à toa assim? Por quê? Tem pessoas quando ficam nervosas. Não, ela não é envergonhada por nada. Então, a Betânia estava perguntando que algumas pessoas irão amanhã, mas a maioria vai ficar. Então, ela estava sugerindo que a gente... Você mudou de ideia? Não, foi só uma ideia no carro. Então não vale a pena nem mencionar, né? Não, é porque tem gente que vai sair mais cedo e se começasse um pouco mais cedo amanhã, em vez de começar às 9h30, começar às 8h30. É para anunciar isso ou não? Não, é uma Você teve segundos pensamentos, second thoughts? 6 horas da manhã. Não, a Betânia sugeriu da gente ver com o grupo se as pessoas topariam começar às 8h30, alguma coisa assim, 8h30, para a gente espremer um pouco mais de versos antes da gente ir embora, entendeu? Então, quem é de acordo a começar às 8h30? Rutinha, você consegue? Já que nós acordamos sempre. Cedo, Então, quem é que é interessado em começar às 6h30? Nossa, que bando de fanáticos, 6h30. Nossa, Rutinha, seu marido tem razão, hein? Você virou fanática mesmo, hein? E pior que o filho também vai ser um problema. O filho na mesa falou assim, eu sou vedantino agora. Eu falei, ixi, mamãe. Agora eu estou mesmo, você é crucificado um dia desses aí. Ainda bem. Você tem que me ajudar a limpar a barra lá com seu pai. Ainda bem. Então, o que vocês acham? 8 ou 8h30? Agora sem brincadeira. 8 ou 8h30? 8 horas, quem vem às 8h30, e chega às 8 horas. Eu voto por 8 horas também. 8 horas. Ok, vamos lá. Quem prefere às 8? Honestamente, sinceramente, é 8? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então 14 já venceu. Vamos fazer um teste de votação 7h30? Não. Teste para ficar Sete pra ficar mediano. mas para encerrar que horas? Porque vai... Não, porque o objetivo é encerrar meio-dia, meio-dia e meio no máximo, né? Então a gente espremeria alguns versos a mais, começando às 8. Vocês topam realmente? Eu não quero vir aqui ficar sozinho aqui às 8 esperando vocês, né? Quem que vai embora hoje? Eu. Somos poucos, poucos, né? 1, 2, 3, 4, 5.
Quando? Não seria mais Amanhã? Tá. Então motiva mais de começar às 8. É. Isso, É. se me permite, o Rodrigo teve que ir embora hoje. Ele teve lá, ele disse que tinha que ir embora, então ele deixou um abraço. Ele teve um imprevisto, alguma coisa assim? Nada de especial, mas eu não quis entrar no mérito, mas ele precisava ir. E como já estava em reunião, ele não quis entrar para interromper. Então, se me permite, ele pediu que deixasse um abraço, e agradecia a atenção de todos, especialmente um abraço para o nosso... Obrigado. Ótimo. Então tá. Então, uma outra bateria de anúncios aqui, a gente está perdendo tempo dos versos, mas a gente tem que encontrar tempo também para esse aspecto prático. Diversas pessoas já me contataram dizendo que gostariam de fazer um outro seminário no Carnaval do ano que vem. Eu vi as datas e as datas são boas, porque o meu seminário no Brasil vai ser em janeiro, termina no dia 24, e o Carnaval aqui é dia 25, vai me dar 3, 4 semanas para descansar na Europa, entendeu? Então, o primeiro passo é compreender que quem estaria comprometido a produzir esse evento. Isso eu não quero que a gente decida agora, mas eu sugiro que a gente forme um grupo de organizadores, de colaboradores, que possam trabalhar juntos, conectado por internet, né? Tem o Fábio, e tem que ver se tem mais alguém também. Né? Você também? Então, tem 1, 2, 3, 4. Então você veria, sabe? Porque eu fico com dó do Fábio. O Fábio, ele tem tanto karma em torno a ele. A Havana que trabalhava mais com a gente, ela deixou a gente sozinho, né? E agora o volume de trabalho é maior e tem que produzir essas coisas, tudo soma, né? Hã? Ela perguntou se a banda tinha ido embora. Eu falei, não está lá no grupo. Ela Só não está se agitando tanto. Ela não está se envolvendo mais com o Vedanta, com a gente, né? Com o grupo. Um mistério, ninguém sabe exatamente por quê. Mas, de qualquer maneira, a minha sugestão é que a gente forme um grupo, né, de colaboração e começar a ver a viabilidade desse projeto, dessa produção. Né? Então, as datas são essas. A minha sugestão é, já que a gente faz uma produção desse tipo, a gente faria por uma semana. Aqueles que não conseguem chegar no dia número 1, chegam no dia número 2, no jogo número 3, mas se 60% ou 70% chega no dia número 1 e sai no dia número 7, melhor, a gente tem mais tempo para cobrir os versos. Né? E aí, ano que vem, o que você pensa? A gente cobrir o quê? Isso a gente vê mais para frente. Panchadasi seria uma ótima ideia, e a gente continuaria com o Viveka nos sábados, entendeu? Então, o primeiro passo, eu já falei isso com alguns de vocês, esse evento, ele aconteceu por causa da Wanda. A Wanda, ela queria tanto, ela estava tão entusiasmada, a gente não sabia se ela estava mais entusiasmada pela cachoeira ou pelo Vedanta, mas ela queria tanto vir, que esse evento acontecesse, que ela decidiu. Quando eu falei para ela, Wanda, não, a gente começou a brigar um pouco. Ela queria preparar uns vídeos de lançamento do projeto. Eu dizia, não está bom, tem que mudar por isso. Então, não está bom. Eu falei para ela, você não pode apresentar esse evento como um dado de fato. Você tem que perguntar o número de pessoas que estão financeiramente, economicamente comprometidas a viabilizar a compra da passagem, pelo menos, entendeu? Primeiro ver o número de interesse, a quantidade de interesse, para ver se... Porque eu falei, eu não compro a passagem. Né? Eu já perdi dinheiro algumas vezes, indo para cá, indo para lá, para compartilhar a Vedanta. Então eu falei, aí ela falou, não, eu quero tanto esse evento que eu vou comprar. Aí o Fábio, né, falou assim, né, falou, não, eu vou dividir o custo da passagem com você. Então eles compraram a passagem, entendeu? Antecederam o dinheiro da passagem. Então a gente teria que ver isso também. Um grupo de pessoas que estariam dispostas a comprar a passagem e depois juntos trabalhar para promover e produzir esse evento. Aí o terceiro ponto é verificar com o Kalim e com a Rutinha se esse espaço aqui seria disponível. Ele voltou. Era alarme falso? Vou voltar e vou revoltar. Eu transmiti o seu recado. Vai dar tempo de eu me despedir de todos vocês.
Você vai ficar um pouquinho com a gente? Vou ficar até o intervalo. Ok, ótimo. Então, o que eu estava falando? Aí o próximo passo é saber exatamente aonde a gente pode fazer esse seminário, né? Esse seminário. Se seria aqui, quais seriam as circunstâncias, teria que ver com você, com Kalinha, etc, 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 entendeu? Então, eu preciso que vocês cuidem Esse é o disso. sul de Santa Catarina, né? Existem outras propostas também. Existem já propostas, 1h e meia da Brasília, etc., outros lugares. Então a gente tem que ver qual seria a localização mais simples. Se a maioria das pessoas vem de São Paulo, Rio, de repente uma localização São Paulo, Rio seria mais ideal, né? E depois precisa ser uma localização viabilizada para nós com o espírito do Vedanta, não esses lugares que custam muito dinheiro, porque aí a gente começa a entrar na dificuldade. Ok, vai custar 1.500 por pessoa, etc, etc, entendeu? Aí fica complicado. Não, um lugar cedido, né? Um lugar cedido em troca dos quartos, né, etc. Um lugar como esse, se a gente pudesse, né, por o preço que a gente gasta para hotéis e pousadas, né? Ter a pousada aqui, de repente ter o serviço da cozinha, se fosse de conveniência para a Rotinha e para o Kalinha, etc., ou não, entendeu? De repente não, de repente a gente vai comer fora, não tem nenhum problema, não? Então, ver se existe viabilidade para fechar essa produção e a localização dessa produção. A Rutinha, eu não quero nem dizer que a Rutinha deva fazer parte desse grupo de produção, porque eu sei que a Rutinha está por aqui, eu vejo ela dá saltos para governar aquela casa, mais todos os projetos do Kalim, entendeu? Sem falar dos outros filhos, né? A Rutinha é a nossa anfitriã, só de ceder o espaço. Entendeu? Então tá jogada a sementinha, a data é uma data viável, a data do carnaval. A minha ideia seria, né, esticar isso, né, num período de uma semana. E mesmo que sejamos 20 pessoas, a gente já sabe que 20 pessoas, em geral, dá para cobrir o gasto, etc. Muito provavelmente. Você pensa num seminário de 7, 8 dias, então? 7, 8 dias. Porque, para mim, vindo ao Brasil, eu já não gosto dessa viagem, entendeu? De vir para o Brasil. E vir para o Brasil para encontrar vocês por 4, 5 dias, entendeu? Pelo menos a minha é a mesma coisa. Eu não iria jamais na Índia para compartilhar Vedanta por 5 dias, entendeu? Então, se a gente faz uma semana, seria... E eu acho que muitos de nós não teria nenhum problema de fazer uma ponte, dizer para os nossos trabalhos, com antecedência, eu preciso de um dia de férias aqui, 2 dias de férias ali, entendeu? Com o planejamento, com antecedência, eu não vejo isso como obstáculo. Se a gente deixa isso para o último momento, aí é um obstáculo, né? Então, essas são as ideias. Eu estou voltando para o grupo, aquilo que chegou para mim já de pessoas diferentes, eu vou seguir o movimento de vocês, né? Se eu tiver que vir para o Brasil, eu venho com muita satisfação. Se eu tiver que ficar na Itália, Espanha, Portugal, ou onde seja, eu fico por lá com muita satisfação também. E a gente continua fazendo o nosso trabalho pelo web, né? Ok. O verso 28. É o 28? Nossa, eu não acerto uma, hein? E ainda tem Maia na história. Tem Maia ainda? O poder de Maia é uma grande maravilha. O poder de Maia é uma grande maravilha e não pode ser racionalmente explicado. Porque não é real nem inexistente, né? Ele não é real, mas existe como uma miragem, né? Nem uma combinação dos dois. Ele não é real, nem inexistente, nem alguma coisa, né,
entre os dois, ou combinado entre os dois. Não é separado nem não separado da consciência. Ó, aí, o que a gente faz desse tipo de... Não é separado nem não separado da consciência. Nem é constituído de partes. Não é um produto da consciência, não é uma parte, não é a propriedade, né? E, mas ao mesmo tempo não é separado. Tendo introduzido Maya, o texto agora lida com a impossibilidade de defini-la. Sentimos que entendemos uma coisa quando somos capazes de atribuir-lhe certos limites e atribuir um nome que denota esses limites. Não? A gente é capaz de entender uma coisa como somos capazes de atribuir, né, os limites, o nome e qualidades, né, e propriedades, né, que definam esses limites. Mas como Maya é um poder da consciência e não uma entidade independente existente, né, um talento, é por isso que a palavra talento às vezes é utilizada, um talento, um poder, um potencial dentro da consciência independente existente, ela deve ser entendida em sua relação com a consciência. A dificuldade é que a consciência é não limitada e não tem relações. A gente só pode ter relações em dualidade, né? Então, como a gente diz, do ponto de vista de Maya, Maya é relacionada com a consciência. Do ponto de vista de Maya não tem relação com nada além dela mesma, né? Aí já faz um pouco mais sentido. Depende da perspectiva, né? Se você vê de um lado ou de outro. Do mesmo modo que a gente diz Ishvara e Jiva, né? Eles dependem da consciência, estão associados à consciência. A consciência é livre de tudo isso. A consciência é livre, mas ainda assim, tudo isso aqui é associado e dependente da consciência, né? Certo? Faz sentido? A dificuldade é que Maya é não limitada e não tem relação. Talvez a melhor abordagem para uma definição de Maya possa ser encontrada recorrendo à analogia da cobra e da corda. Então, todo mundo conhece essa analogia? Você conhece, Beta? Então, o viajante vai e vê, né? Está com sede, encontra ali aquela situação, vê a cobra, e depois de algum tempo tem um professor de Vedanta que passa e explica, essa é uma sobreposição. Você sobrepôs a cobra na corda, né? Não existe nenhuma corda. Esse é um produto da ignorância. Então, como a gente explica Maya através dessa analogia, vamos ver que tipo de estado ontológico pode ser atribuído à cobra. Que tipo de estado ontológico? Nenhum. No entanto, o que pode ser chamado de existência subjetiva depende da ignorância do viajante. A realidade subjetiva, né? A projeção subjetiva do viajante foi o que, né, sobrepôs a cobra na corda. No entanto, o poder é chamado... Assim, a ignorância é apenas a ausência de conhecimento. Então, o que é a ignorância? O que é Maya, né, do ponto de vista da ignorância? O que é a Maya? É simplesmente a ausência do conhecimento. Então, em geral, a gente introduz Maya para demonstrar o fato de que o universo aparente só pode ser compreendido, entendeu? Através de um agente que faz o impossível possível. Em outras palavras, essa manifestação só pode ser compreendida através da compreensão, conhecimento de que ela não é real, mas é aparentemente real. Entendeu? Porque se ela fosse real, né, fundamentalmente real e sempre presente, então nós estaríamos com uma problemática enorme, grande, né? Quem que é o Criador, como foi criado, de onde chegou a matéria-prima para criar esse universo? Aí a gente entraria numa linha, né? Uma linha filosófica que diz que não, então você precisa de uma consciência, atrás de uma consciência, atrás de uma consciência, atrás de uma consciência, que você vai, né, recebendo consciência de universos ou de princípios
criativos os mais infinitamente diversos. Assim, a ignorância é apenas a ausência do conhecimento. Portanto, a cobra é apenas a ausência do conhecimento da corda. Assim como Maya é a ausência do conhecimento do eu. A ausência do conhecimento da natureza não dualística do ser, né, é o que a gente chama Maya. Nada mais é do que uma sobreposição, ou aquilo que projeta, né, que sobrepõe esse mundo dualístico no ser não dualista. Há uma enorme implicação aqui. A qualidade indefinida de Maya deve se estender a tudo o que é manifestado através de Maya. Todos os objetos perceptíveis, apesar das definições que atribuímos a eles, realmente aparecem nesta terra crepuscular, onde a cobra proverbial vive e não vive. Todos os objetos perceptíveis, apesar das definições que atribuímos a eles, realmente aparecem nessa terra crepuscular, onde a cobra proverbial existe e não existe, vive e não vive. Nós somos como o viajante, a consciência é a corda, Maya é a cobra. As palavras só podem nos levar até aqui. Então a gente fica sempre nesse círculo, né? A gente chega num ponto onde a gente faz uso de algumas metáforas, algumas analogias que nos ajudem a compreender o incompreensível, né? Ignorância e conhecimento, a cobra, a corda, né? E a realidade por trás da cobra, como a consciência e a corda. Nós somos o viajante, né? O Jiva, a consciência é a corda, Maya é a cobra. As palavras só podem nos levar até aqui. Acabou o Maya, né? Vamos ver aqui. Eu acho que sim. Verso 33. O não manifesto parece como os 3 gunas e é o corpo causal da consciência. O não manifesto, o ser, consciência pura, né? Quando não manifesto, quando manifesta, aparece como as 3 energias e é o corpo causal da consciência, é o que a gente chama de corpo macrocósmico causal do universo. Tudo existe ali como potencial, como semente. O sono profundo, o estado em que todas as atividades dos sentidos e da mente são resolvidas, é o seu estado mais sutil. Então, o universo manifesto, ele existe em sua formação, né, material, né, física material, em sua formação sutil e em sua formação potencial, né, semente. E essa é a formação mais sutil que existe do ser, manifesto, né, através de Maya. As 3 energias, né, e todo o universo que se desdobra dessas 3 energias em sua formação causal. O sono profundo, o estado em que todas as atividades dos sentidos e da mente são resolvidas, é o seu estado mais sutil. Maya é o parte da consciência não limitada, o self. O ser. É conhecido por inferência como tendo a forma dos 3 gunas. Faz com que a consciência se identifique com a manifestação desses gunas. É, portanto, chamado de corpo causal do ser. O ser macroscópico. É o corpo causal do ser. Faz com que a consciência se identifique com esse corpo causal. As 3 energias, e as 3 energias elas se combinam para formar os 5 elementos, né? E os 5 elementos se combinam para se formar os outros elementos se combinam para formar os objetos, e aí você tem todo o universo aqui em sua formação causal. Maya não é diretamente percebida pelos sentidos, mas é inferida a partir das suas projeções que ocorrem durante o estado de vigília e sonho, onde as relações sujeito-objeto ocorrem. No sono profundo, as relações sujeito-objeto cessam. Isso aqui a gente já cobriu. Mas o sono profundo em si não traz o autoconhecimento, a gente sabe disso, né? Senão todo mundo seria, né, autoconhecido simplesmente através do sono profundo. E ali a gente experimenta o nosso estado
de plenitude, né? O nosso estado de não dualidade. Não existe o sujeito, não existe o objeto, mas o que ocorre é que, não existindo o sujeito, não existindo os objetos, não existe também o intelecto do sujeito para extrair o autoconhecimento. É por isso que Nirvikalpa Samadhi não pode produzir o autoconhecimento, porque no estado de Nirvikalpa Samadhi, o intelecto não é disponível, a mente, o intelecto, eles são suspensos. O sono profundo em si não traz o autoconhecimento. Maya permanece no sono profundo, mas não é manifestada. Maya, a ignorância, permanece no sono profundo, né? Você está lá, não existe nenhuma dualidade, mas a Maya, ou a ignorância, prevalece. O sono profundo não é muito diferente dos estados de Nirvikalpa Samadhi e alguns estados de silêncio profundo, entendeu? Onde o silêncio é estabelecido, mas ainda assim, Maya, ou a ignorância, permanece intacta. Então a pessoa entra no silêncio e ela se torna silenciosamente ignorante, aí depois quando sai do silêncio ela se torna agitadamente ignorante, entendeu? E ela prefere permanecer silenciosamente ignorante, porque a sensação é muito melhor, né? Maya permanece no sono profundo, na meditação, em Nirvikalpa Samadhi, mas não é manifestada. Os gunas estão em repouso, por assim dizer, mas presentes na forma de semente. Quando o indivíduo retorna ao seu estado de sonho ou de vigília, né, quando a gente sai daquele estado de sono profundo, de Nirvikalpa ou de meditação, o que ocorre? Os gunas, as energias de novo, elas se ativam, se modificam, a composição da mente de satívica, ela se torna rajásica ou tamásica. Quando o indivíduo retorna dos estados, essas sementes, né, das três energias germinam e o mundo fenomenal de pensamentos e objetos novamente emergem e são percebidos. E aí a dualidade retorna, o retorno das relações sujeito-objeto, que a maior parte das pessoas no mundo da yoga querem evitar, né? Ok, finalmente acabamos com o Maya. O Maya estava acabando comigo e agora a gente conseguiu liquidar o Maya. Eu já estava pensando em desistir. Ok. Esse é um tema interessante, aparece em quase em todos os nossos textos. O que é o ser ilimitado, né? O que é o ser ilimitado? Esse é um ponto importantíssimo. Agora eu vou ensinar-lhe a natureza do ser ilimitado, conhecendo quem é, uma vez conhecido, aquele que conhece está livre da escravidão e percebe a não separação com tudo o que existe, né? Percebe, numa linguagem mais correta, percebe que tudo o que existe e manifesta não é separado do ser. Agora eu vou ensinar-lhe a natureza do eu ser ilimitado, conhecendo quem é aquele que está livre da escravidão. Seria se ajustar esse verso. Mas o sentido é o que eu fiz. Uma vez conhecido, o indivíduo que o conhece está livre da escravidão. Qual é a escravidão? E a ignorância o que produz? Dualidade. E a dualidade o que produz? Vasanas. E a vasana o que produz? Sofrimento. E sofrimento é derivado de apego aos objetos e dependência aos objetos, né? Essa é a raiz do sofrimento, né? A ideia de que os objetos vão me resolver e eu desenvolvo apego e dependência. Apego e dependência, apego e dependência. Confundir o não-eu, o eu aparente, com o eu real é a causa do nosso sofrimento. Discriminação é o caminho sem percurso, a gente precisava dizer, Vedanta é o caminho sem percurso. É simplesmente the pathless path, né? Que o passo é que você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso.
Vedanta é para não doers, para não fazedores, mas contempladores. Então você não precisa de ir daqui para ali, de lá para cá, caminhar, você simplesmente precisa contemplar e compreender. Discriminação é o caminho sem percurso para acabar com essa confusão. Qual confusão? Entre o não eu e o eu real. O texto tem descrito o não eu, o não ser, para que o aluno possa reconhecer objetos que aparecem na consciência como sendo distintos da consciência. Só para isso. Ele está descrevendo o que é o não ser, ou ser aparente, ou, em outras palavras, objetos, para que o aluno possa isolar e identificar aquilo que é o sujeito, aquilo que jamais se modifica, aquilo que é livre de tudo aquilo que aparentemente se encontra apegado, né, com. Posso reconhecer objetos que aparecem na consciência como sendo distintos da consciência, né? Tudo é a consciência, mas a consciência não é mítya. Mas o estudante também pediu para ser ensinado sobre a natureza do eu. A gente ainda está lidando com aquele cara chato que perguntou, fez 8 perguntas na mesma pergunta, né? Mas o estudante também pediu para ser ensinado sobre a natureza do eu real, do ser real. O professor está prestes a oferecer essa instrução. Ele começa dizendo que o eu real é ilimitado. Né? Isso ninguém tem mais dúvida, né? Todo mundo sabe que nós somos livres de limitação, né? Então, ele começa dizendo que o ser real é aquilo que é infinitamente significa sem início, sem fim, né? Fora do tempo, etc. E ilimitado, não existe nenhuma limitação imposta por espaço, né? É aquilo que permeia, penetra e pervade tudo, né? É um sem o outro, significa que não existe nenhuma fronteira entre você e um outro ser, porque o ser é não dual. Existe somente essa consciência que está brilhando nesse momento através de nossas mentes. Essa consciência é aquilo que pervade tudo. Então, a nossa natureza é essa ilimitação infinita, jamais modificada, jamais afetada por nenhum objeto, né, o qual ela contata, ou o qual ela vivifica, ou anima, ou etc. Começa dizendo que o ser real é não limitado. O eu-ser não ocupa um ponto particular no espaço, como os objetos físicos, né? Todos os objetos ocupam uma posição em espaço. O ser é aquele, né, que existe antes e além do espaço. O espaço é produzido através do meu poder, chamado Maya, né? Então, o meu ser é ilimitado, é atemporal, ele não existe dentro do paradigma espaço-tempo. Okay? É sem início, sem fim e sem uma posição em espaço. Espaço é produto da dualidade, né, gerada pelo meu poderoso Maya, o meu, né, difícil de compreender Maya. O ser nem surge e desaparece em pontos específicos no tempo, como os pensamentos e sentimentos. Se o ser não tem localização ou duração, não é limitado pelo espaço e por tempo. Quais outros limites existem, então? Existem limites de propriedade, de qualidade, né? De atributos? Não, o ser não é limitado por nenhuma específica qualidade ou atributo ou propriedade. A gente diz, é livre de propriedade, é livre de atributos, né? É attributeless, sem nenhum atributo. Por quê? Quem que sabe me responder isso? Por que que o ser é livre de atributo? Hã? Ele é completo. É. Porque ele é completo. Porque ele é não dual. Uma coisa que é dual não pode ter atributo, porque existe um atributo, existe eu e um atributo. A gente imediatamente produz, a gente entra no espaço de dualidade, o ser e um atributo.
uma qualidade é alguma coisa outra que eu mesmo. Entendeu? Em dualidade, a gente não pode dizer isso, porque a minha mente e as qualidades da minha mente, elas não estão separadas e elas não se contradizem, ou NC, porque elas pertencem à mesma ordem de realidade. Eu tenho a minha mente e as suas propriedades que se modificam na medida que eu me torno mais sábio, etc, etc. Né? Mas o ser, ele não pode ter nenhuma qualidade ou propriedade, porque a qualidade, a propriedade significaria dualidade, o ser e alguma coisa outra que o ser, chamado uma propriedade. Posso dizer, ele é Satchitananda. Yeah, exatamente. Essa é a conclusão final. O ser, né, a indicação daquilo que nós somos é Satchitananda. Né, é a existência, né? É a consciência, o conhecimento é infinitamente não limitado. Né? O professor também diz que quando percebemos que o ser é não limitado, ganhamos a unidade com tudo o que é Ishvara. Aqui nesse texto, eles utilizam Ishvara de novo, representando Ishvara 1 também. Tá? E às vezes eles chamam totalidade como a totalidade manifesto, mas não manifesto, significando dizer a essência do manifesto e não manifesto, que é a consciência plena. O professor também diz que quando percebemos que o eu, ser é não limitado, ganhamos a unidade, reconhecemos, né? Reconhecemos a unidade que existe entre eu, né? E o ser consciência plena, né? Quando o Jiva reconhece isso. Esta descrição é figurativa. Tudo que pode ser ganho, quando dizemos ganhamos a unidade, não é bem assim, não é ganho. Porque se é ganho, significa que a gente pode perder. Tudo que é ganho pode ser perdido. Né? Então a gente não ganha, a gente só ganha aquilo que a gente já não possuía, já não havia. Mas já que a gente é o ser ilimitado, a gente não pode ganhar a ilimitação. A gente pode somente reconhecer a nossa natureza como não limitação. Tudo o que pode ser ganho não pode ser perdido, pois o ganho implica tempo. Nós obtemos algo em algum ponto em que possuímos. Nós obtemos algo em algum ponto que não possuíamos antes. Implica espaço-tempo. Implica tempo. Se por natureza somos um com Ishvara, né, com a totalidade, com o ser, isto é, por força do ser ilimitado, essa unicidade não pode ser obtida, porque existe somente um, existe somente o ser não dual. Então, o que o professor está dizendo, ponto de interrogação, está dizendo que Ishvara é a manifestação de tudo e que aparece, é a manifestação total de tudo que aparece na consciência. O Jiva se identifica como uma pequena parte dessa manifestação, como corpo e mente individual limitados a um lugar e tempo específicos. Esse é o poder do Maya, né, a Vidya, faz com que o Jiva se identifique com um pequeno aspecto da totalidade de sua existência, que é a construção corpo-mente, e se sinta limitados, né, por tempo e espaço. Essa limitação é o que constitui o senso de escravidão e sofrimento. A gente sofre devido a essa identificação errônea. O sentido de ser pequeno, inadequado, incompleto e inseguro. A gente conhece bem, esse é o início só da lista, né? De ser pequeno, inadequado, incompleto, insuficiente, inseguro, inferior, superior, etc, etc. Quando essa limitação é vista como não real, ela desaparece. Quando essa limitação é vista
simplesmente como sobreposição, né? Noções equivocadas em referência àquilo que eu sou, elas desaparecem, porque elas foram neutralizadas pelo conhecimento da real natureza do eu, do ser. Né? Então a gente tem que seguir a lógica do Vedanta e compreender o que nós somos através dessas lógicas. E a gente vai seguindo essa lógica baseada na nossa própria experiência e a gente vai ver que nós somos essa luz, a luz que brilha em tudo e em todos. Essa limitação é o que constitui o senso de escravidão. Quanto a essa... A noção de individualidade não pode existir independentemente da noção de uma totalidade. Isso é interessante, né? A noção de individualidade, ela não pode existir, né, fora do contexto da noção de totalidade. Quando a gente fala em individualidade, isso já pressupõe a totalidade. E vice-versa. O ego só existe em relação ao não-ego. Quando um se dissolve, ambos se dissolvem. Né? Um indivíduo, né, separado, independente, né, que se apropria, né, da existência, que é a totalidade, como a existência dessa construção, né, o ego ele se dissolve. Porque ele só existe em relação ao não-ego, a totalidade. É neste contexto que a unidade com Ishvara é descrita como resultado da realização do eu não limitado. No entanto, não é como se duas coisas fossem unidas, mas sim que sua distinção é vista como irreal. Né? Então a gente discrimina todos os objetos que já eram nada mais, nada menos do que objetos não separados da consciência, a gente separa deles, entendeu? Aí a gente isola o ser, a gente identifica a nossa existência como ser, a gente reivindica a nossa identidade como ser, e a gente sabe que, na verdade, tudo aquilo que aparecia como irreal, né, como não ser, na verdade, não é separado do ser. No entanto, onde é que eu li isso? A noção de individualidade é nesse contexto que a unidade com Ishvara é descrita como resultado da realização do eu. No entanto, não é como se duas coisas fossem unidas, mas sim que a distinção é vista como irreal. Não existe nenhuma distinção entre o ser pleno, a consciência, aquilo que nós somos, e a mente, o corpo, né, os órgãos sensoriais e os objetos capturados através desse mecanismo. Não existe nenhuma separação, não existe nenhuma distinção. Talvez a gente pudesse inserir nesse contexto o ensinamento referente à localização dos objetos. Quem é que nunca ouviu falar sobre esse ensinamento? Você não, né? A localização dos objetos. Então vamos fazer um exercício sobre a localização dos objetos. Hã? Então vamos lá. Então esse objeto aqui serve ao propósito de... E aonde se encontra? E aonde se encontra esse objeto? Hã? Quem sabe não é para falar. Quem sabe não é para falar, né? Mas esse objeto se encontra onde? Na mão, né? Na mão do Naga, da mão do Arlindo. Hã? Em Maia, né? Essa aqui está querendo fazer esperta. Né? Pelo menos você não é, Maia. Olha o problema de educar as pessoas, né? Depois a gente não consegue nem mais ensinar, elas começam a ensinar para a gente. Então, esse objeto se encontra na minha mão, né? E quantos de vocês estão vendo esse objeto? Todos, né? Então tá. Então, o que está na minha mão? Esse spray, né? E o que mais tem na minha mão? Seus dedos. Não, isso é parte integrante da minha mão. Existe um outro fator na minha mão. Esse outro fator é o Espaço. espaço. O espaço, assim. E um outro fator ainda mais importante do que espaço. O ar. Não. Qual é o outro fator mais importante? Aqueles que sabem não dizem. Tá? A luz, quem que falou? Você? Então, é isso mesmo, a luz. Viu como é que a gente descontou a luz? Descontou o espaço? Né? Do mesmo... E ela é a essencialidade.
Porque a luz é o fator que revela. Sem a luz, os objetos não são revelados. A luz física revela os objetos, emite, os quais a gente pode transacionar, né? Etc. Então, esse objeto é contido na minha mão e ele é associado, né, a dois outros fatores, o espaço, de modo que ele possa ocupar um espaço junto com a minha mão, e a luz que revela, né, o objeto e a minha mão, etc. Né? Então, esse objeto se encontra na minha mão. Mas se a gente for analisar, né, é importante que a gente compreenda como facilmente a gente desconta a luz, né, que revela o objeto. Você sabe aquele cara que vai tirando fotografia, ele sabe que a fotografia acompanha ele de toda parte, ele tira a fotografia de todas as paisagens lindas. Aí quando ele vai em casa, ele revela aqueles filmes, ele procura pela fotografia, ele fala, eu tenho certeza que minha fotografia estava comigo, por que a minha fotografia não aparece nas fotografias? A minha câmera fotográfica não aparece? A câmera fotográfica é capaz de capturar tudo o que existe, mas ainda assim ela não consegue fotografar ela mesma. Ela não consegue aparecer, né, na fotografia. Eu não falei o fotógrafo, porque nos dias de hoje tem essas câmeras com tempo que você fala 10 segundos, aí o fotógrafo aparece na câmera. A gente teve que mudar a analogia e falar que a câmera, né? Mas nos velhos tempos a analogia é o fotógrafo vai tirando fotografia, ele pode capturar tudo, mas ele nunca aparece na fotografia, do mesmo modo que... A não ser que coloque no espelho, esse espelho seria aqui, Vedanta? Exatamente. O espelho é o Vedanta. Né? Então, essa câmera, ela está tirando fotografias de tudo, ela não aparece nas fotografias, mas tem um outro indivíduo extremamente satívico e inteligente, né? Certificado. Eu vou com a minha câmera, eu sou esperto, eu quero controlar a minha câmera, eu tiro a paisagem, mas boto sempre o meu espelho aqui, de modo que eu apareço na fotografia, refletido no espelho, né? Muito interessante. Né? Então, eu tenho Vedanta. Vedanta é aquilo que vai refletir para mim, é o espelho refletor que revela para mim que eu estou vendo todo mundo, e eu estou vendo aquele que vê tudo, eu estou vendo o fotógrafo, como se diz? O fotógrafo, eu estou vendo o experienciador, o conhecedor, etc. Está aparecendo também, porque eu coloquei aquela fotografia, aquele espelho que é uma representação do Vedanta. Excelente. Tá? Então, nós temos um objeto que facilmente, né, a gente desconta o elemento mais importante, que é o seer, aquele que vê. Quem é aquele que revela? É a luz da consciência, né? É a luz física, mas o que é aquilo que ilumina a luz solar, né? Eu sou a luz por trás da luz, eu sou os olhos por trás dos olhos, entendeu? Então, a luz solar é simplesmente um objeto celestial, um corpo celestial incandescente, etc., que traz luz e calor para a gente e que produz vida. Né? Mas qual é a luz que vivifica, né, esse nosso Sol? Né? Então, essa luz por trás da luz, né, é a luz da nossa consciência que a gente consegue perceber que existe a luz do sol, existe o objeto, existe a mão e existe a minha luz da consciência que revela a luz do sol, o objeto na mão do Nagar, etc, etc. Faz sentido? Tá? A minha luz, através da luz do sol, ela, através da minha mente, ela ilumina o meio ambiente com a ajuda da luz solar, que é uma função da minha consciência, o meu Maya. O meu intelecto está captando o que você está dizendo. Ótimo. Mas sim, mas não deu o clique. Não deu? Eu entendi que existe a luz da consciência, desculpa. Existe a luz da consciência. Sim. A luz que permeia tudo.
Agora, como ela está refletindo? Não, o que está acontecendo contigo está acontecendo comigo, está acontecendo comigo também. Por isso é que a luz, essa luz, ela não se individualiza, ela está em tudo. Exatamente. Ou melhor, o seu spray não está na sua mão, está na consciência. Olha, mas a gente vai ter que dar muito... A gente não... Eu acho que esse foi meu clique. Olha, a gente não está preparado para tantos certificados de iluminação. Eu queria não certificado, mas... Eu falo que é o responsável por isso. Olha que esse certificado... Não, nossa, eu sabia, o professor, quando ele apareceu assim, eu falei, cara, olha só esse cara, né, com a idade um pouco mais avançada da minha, com essa atitude perfeita, ele deve ter um intelecto brilhante. Eu tinha quase certeza. Então, esse objeto, né, que é revelado através da consciência, né, através da luz solar, né, nossa mente é capaz de revelar esse... Onde é que ele é capturado? Na mente, não, nos órgãos sensoriais. Os órgãos sensoriais, eles se conectam, né? Eles se conectam, como se diz a palavra? Respectivamente com os seus objetos, né? Se for um objeto sonoro, o instrumento, o órgão sensorial da audição. Se for um objeto de sabor, né? Nossa língua, nosso palato, etc. O tato, todos os 5 sentidos, né? Então, os objetos, né? A visão, ela se conecta com esse objeto, que é respectivo, né? Que é relativo à nossa visão, e a gente diz, ok, esse objeto está separado do seu órgão de percepção, chamado a visão? Não está separado. Eu usaria com ênfase, mesmo com ênfase até para errar. Porque os meus instrumentos de percepção faz parte da consciência. Ou não faria parte? Sim, é tudo não separado, mas vamos devagar para dar chance aos outros também de processarem tudo isso. Então, esse spray, ele aparece aonde? No seu órgão de percepção, né? Então, como é que você faz para capturar isso que está aqui na minha mão e o seu órgão de percepção parece que está lá, né? Isso aqui está aqui. Como é que você faz para capturar isso ao mesmo tempo que todo mundo aqui está capturando isso? Eu não faço nada. Não? Você não vem até aqui, não? Não precisa, ele está na minha consciência. A gente abre o olho. A gente abre o olho, né? Se eu fechar, Então, Sim. relativo Sim. à audição, Sim. não tem objeto nenhum. sim, então, mas o ponto da questão aqui é que esse objeto aqui, ele não está na minha mão, ele está no órgão perceptivo, chamado visão, de cada um de vocês. Ele não está separado do órgão de percepção, chamado visão. Ele ocorre dentro desse órgão perceptivo, chamado visão, né? Se ele tivesse um perfume, aí teriam 2 órgãos de percepção funcionando, entendeu? Esse objeto iria estimular 2 órgãos de percepção, a gente perceberia o objeto e o perfume, tá? Se tivesse um barulhinho, 3 órgãos de percepção envolvidos. É por isso que a mente, ela integra tudo isso numa experiência única. Então, esse objeto ocorre não separado dos órgãos de percepções de cada um de nós. Então, ninguém precisa vir até aqui, né, para experienciar isso através dos órgãos de percepções. O órgão de percepção, a gente tem um órgão de percepção invisível que faz assim, não importa que sejam assim, alguma coisa a 1 quilômetro de distância, ele vai lá, e depois volta. Não. Então, como é que acontece para a gente perceber objetos físicos, quando às vezes a distância física é tão distante e a gente não precisa viajar e contatar, né, com proximidade esses objetos? A gente não precisa, né?
Então, aonde esses objetos ocorrem? Eles ocorrem no órgão de percepção, e esse órgão de percepção a gente compreendeu já que é não separado do corpo sutil. Então, todos nós estamos experimentando esse objeto dentro do nosso corpo sutil, né? E o engano do Maia é que faz a impressão de que todos nós estamos experienciando esse objeto aqui na minha mão. Parece que nós estamos experienciando aqui. Não, nós estamos experienciando no nosso órgão sensorial, que é parte integrante do nosso corpo sutil. Em outras palavras, nós estamos experienciando isso, né, no corpo, no órgão sensorial, que não é separado da mente, integrado com a mente, ok? Então, isso está ocorrendo dentro da nossa mente. Então, um pensamento como é que se diz? Um pensamento barra objeto, somente ocorre através dos órgãos sensoriais, não separado dos órgãos sensoriais e não separado da mente. Tudo ocorre somente na mente. Ok? Então, a gente conhece diversos objetos conceptuais, objetos intelectuais, que só podem ocorrer na mente, né? Porque são objetos, são alguma coisas outras que ocorrem somente na mente. E os objetos físicos seguem a mesma linha, a mesma lei. Eles ocorrem dentro da mente, não separado da mente. Isso no estado de vigília. Do estado de vigília. É. Agora, esse objeto que ocorre não separado dos órgãos sensoriais, né, órgãos de percepção, né, que, por sua vez, não é separado da mente, não é separado do intelecto. O intelecto é aquele que determina o fato de que esse é um spray de limão e própolis. Né? Você vê assim, o Naga está com problema de garganta, ele está spray, por inferência, que é um válido meio de conhecimento, a gente diz que ele deve estar com problema de garganta, deve ser própolis com limão. Né? Então, esse conhecimento ocorre não separado da mente. Né? Então, esse objeto, com esse conhecimento que envolve esse objeto, ocorre na mente, no intelecto. Nada disso, isso aqui não é separado do corpo sutil. Agora, a questão é, qual é a distância entre a mente, o intelecto, o corpo sutil? Qual é a distância? Se ocorre, a gente determinou que ocorre dentro da mente. A mente não precisa. A mente é capaz de viajar numa estrela, no canto do universo, em questões de frações de segundos, entendeu? Através da imaginação do pensamento, ou através do conhecimento inferencial, através de cientistas que examinaram alguns corpos celestes e passaram essa informação. A gente pensa imediatamente, entendeu? A gente viu as fotografias. Então, esse objeto ocorre não separado da mente. Qual é a distância entre a mente e a consciência? Você tem certeza? Essa é uma exageração, hein? Essa é uma afirmação exagerada. Nenhuma distância entre a mente, nenhuma separação é simultâneo. Eu diria que é simultâneo. Eu também diria. É. De repente, o professor vai precisar de 2 certificados. Um de Yanni e um de professor de Vedanta. Só não dou um grito aqui, me chamar de velho maluco. Eu sabia que você não era doido. Quando eu conheci você, eu fiquei em dúvida. É doido ou é um gênio? É doido ou é um gênio espiritual? Mas eu tinha a impressão que era um gênio espiritual. É carnaval, pode gritar. Terça de carnaval. Então, não existe separação, né? A localização dos objetos, ensinamento, eles provam para a gente que nada existe separado da consciência. Então, o universo, os órgãos sensoriais, o mundo, né, o Jiva, Ishvara, todos esses são objetos fundamentalmente conceptuais, né? Eles não existem separados da consciência. Então, o não ser fundamentalmente não é separado ou independente da consciência, é simplesmente uma pequena
projeção ou sobreposição, né, naquilo que nós somos. A consciência por trás da câmera fotográfica. A câmera fotográfica tem que estar capturando tudo, e com a ajuda do nosso gênio aqui, ela colocou um espelho de modo que ela sempre apareça. Isso se chama, sabe o quê? Autoconhecimento. Ter esse espelho sempre presente. Estou tirando a foto de tudo, e eu jamais esqueço que eu sou iluminador, fotógrafo de tudo, né? Estou jogando luz em tudo e estou vendo que eu sou originador da luz, né? Onde é que eu estou? Onde é que estamos? É nesse contexto que a unidade com Ishvara é descrita como resultado da realização do eu não limitado. No entanto, não é como se duas coisas fossem unidas, mas sim que a sua distinção é vista como irreal. Não é que a gente esteja unindo, entendeu? O mundo com o Ishvara. O primeiro movimento é aquele de separar para isolar. E depois a gente diz que tudo, no final das contas, nada mais é do que o não ser também é o ser, entendeu? Simplesmente é uma ordem de realidade secundária, é uma sobreposição que existe dependente e não separada da consciência plena. Essa é a ideia. No entanto, não é como se as duas coisas fossem separadas e depois fossem unidas, mas sim que a distinção é vista como irreal. A palavra ilimitado precisa ser explicada por os tais significados implícitos, enganosos, com grandeza e poder. O eu não é grande ou poderoso, né? Ilimitado, a gente tem que cuidar com isso. Não é grande, poderoso ou vasto, sem limite, significa que não é limitado ou modificado pelas experiências. Nenhuma experiência limita aquilo que nós somos. Isso é o ponto mais importante nessa busca pelo autoconhecimento. Nós não somos afetados ou limitados por nenhuma experiência, porque essa luz é o iluminador, e o iluminador jamais se modifica com o contato com os objetos. O seu instrumento, chamado a mente, ele se modifica com contato com o campo. Mas a luz original do iluminador, né, o fotógrafo, ele jamais se modifica através do contato com os objetos. Nenhuma experiência nos modifica. Isso é uma afirmação radical, porque quando eu tenho experiências muito adversas, entendeu? Eu modifico. Como é que você modifica? Você está brincando? Você fica modificado? Só um minutinho que está morrendo minha bateria aqui. Então, você fica modificado? Ah, sim, eu fico modificado. Eu estou modificando sempre. Quando eu tenho uma experiência boa, eu fico modificado positivamente. Quando eu tenho uma experiência de dor ou de dificuldade, adversidade, eu me modifico, né, negativamente, no sentido de que eu me sinto muito desconfortável, sofro, etc, etc. Então, a gente tem que fazer uma distinção e corrigir, né, esse mal-entendido devido à Maya. A gente tem que dizer, não, eu jamais me modifico, né? Aquilo que se modifica é somente tudo aquilo que existe abaixo da linha do Maya. Então, o que é que se modifica? As minhas vássanas se modificam com contato com os objetos, o meu intelecto, a minha mente, o meu ego se modifica, tudo se modifica. O meu corpo, tudo aqui é constante modificação. Mas eu fiquei tão irritado, tão nervoso, é impossível que eu não tenha modificado. Não, está dizendo aqui. Isso é aquilo que jamais se modifica. Nenhuma experiência nos modifica. Né? A distinção. Aquilo que eu sou jamais se modifica. Como é que a gente vai conseguir internalizar esse conhecimento?
Ele é contra-intuitivo, né? Por quê? Por causa da nossa identificação equivocada com a construção corpo-mente. A gente pensa que eu sou a mente, eu sou o intelecto, e minha mente ficou perturbada com essa notícia que chegou. Então, minha mente se modificou. Então, quando a mente se modifica, eu falei assim, eu me modifiquei. Putz, querida, me modifiquei. Olha, um Vedantino jamais pode dizer isso. Ah, eu estou mudando. Né? Ou, né? Eu estou expandindo, eu estou crescendo. As coisas estão mudando rapidamente. Não. Aquilo que nós somos não muda. O que cresce é o jiva. O que amadurece é o jiva. E o amadurecimento e o crescimento espiritual é necessário. Né? O que se purifica é a mente do jiva. Mas quando a gente chega nessa discriminação mais fundamental chamada viveka, a gente tem que compreender que aquilo que nós somos não é suscetível a nenhuma mudança ou modificação. Não modificamos com a experiência. Então, eu sei que é contra-intuitivo por causa somente dessa identificação equivocada com a mente, o corpo, etc, etc. Vocês percebem o quanto sutil é essa discriminação proposta pelo Vedanta? Entendeu? A gente diz, tantas mudanças. Ótimo, ótimo, está mudando? Sim. Né? Se você tiver a oportunidade de dizer assim, não, na verdade, eu vou dizer, você não está mudando, não. Eu percebo que você continua brilhando como sempre, entendeu? Mas a sua mente está muito mais bonita, linda, purificada, lúcida, clara. Bom trabalho que você está fazendo, hein? Trabalho de melhoramento pessoal, tem o seu papel, tem a sua função. Né? Mas isso não é autoconhecimento, isso é automelhoramento. Então aquilo que nós somos jamais pode ser melhorado, jamais pode ser diminuído, entendeu? A gente é aquilo que jamais se modifica com qualquer experiência. Só uma observação pessoal, eu passei muitos anos buscando justamente esse entendimento que me trouxe ao Vedanta, e eu não entendia que como algo é limitado, né, e eu pertencendo a essa consciência plena, eu teria que voltar e começar diversas vezes para, como se ouve falar no mundo espiritual, para a minha evolução espiritual, para a minha reunião novamente com o todo. Sim. Né? Então, durante muitos anos foi essa busca. Como que isso se dá? Isso eu não conseguia entender nunca. Então, o Vedanta tem trazido esse esclarecimento. Porque isso é o que todo mundo diz, né? As principais tradições aí que a gente vai atrás, mas não tem esse conceito equivocado porque não tem. A gente chama de mutual superimposition, mútuo, sobreposição mútua entre Satya e Mithya, entendeu? Tá? Então, o Jiva é aquilo que se modifica de um momento ao outro e através dos ensinamentos védicos e Karma Yoga, ele é convidado a transformar, mudar, crescer, purificar, até que ele desenvolva um intelecto, uma mente capaz de contemplar sobre a discriminação final, né? Seguindo a lógica desses mantras dos Upanishads. Né? Então, o que muda, o que se modifica, é tudo aquilo que existe em Mithya, inclusive o Jiva, naturalmente. A gente sabe que a gente muda completamente. Você lembra quando você era uma menininha de 5 anos? Lembra? 10 anos. Não? Então, a gente lembra quando eu era um garotinho de 10 anos, eu lembro sentado lá, olhando para o mundo, eu era tímido, tinha medo, tinha autoestima baixa, etc., não falava quase, etc. Eu lembro exatamente qual era a minha condição. Aí depois, quando eu tinha 15 anos, eu experimentava o mundo e eu sei que meu programa, a minha construção, a minha constituição física era já modificada, entendeu? Então a gente sabe. Aí depois, quando eu tinha 25, 30 anos, né, trabalhando, começando a trabalhar,
Então, as minhas ideias eram já outras, eu era rebelde, eu tinha definido que eu não queria mais fazer parte da sociedade, eu comecei a chutar o balde, etc, etc. Aí quando eu vi, eu comecei a tingir minhas roupas de vermelho e virar sannyasi do Osho, né? Então, os conceitos, as ideias, a minha constituição física, as minhas emoções, o meu equilíbrio emocional, tudo, né, se modificou com o tempo. E, por fortuna, no meu caso, né, apesar de todo o karma difícil que eu tive, se modificou positivamente, né, crescendo. Então, a modificação pertence a tudo aquilo que existe em Mithya, e o Jiva é chamado a, de qualquer modo, entendeu? Tirar a espada, lutar para que esse crescimento possa ser processado. Mas em retrospectiva, quando a gente lembra da imagem daquela menina de 10 anos, depois aquela garota de 15, de 20, de 25, de 30, de agora, né, a gente percebe que essa luz do iluminador, por trás da mente, ela sempre permaneceu invariável. Quem é que consegue capturar isso? Sempre permaneceu invariável, né? A luz do iluminador original. A mente se modificando de momento a momento. O observador sempre está presente. O iluminador original, não o reflexo do iluminador original, porque o intelecto, a mente, ela ilumina, né, o nosso meio ambiente, mas existe essa consciência, né, que é essa luz, né, que a gente até percebe que ela permanece invariável, mas aí quando ela ilumina a mente, ela assume, né, através do Upadi, ela assume as propriedades do Upadi, ela aparece como modificada, uma mente assim, uma mente negativa, de manhã mal-humorada, de noite... Então, o iluminador, ele é puro, né? Aí quando ele reflete na mente, ele assume, ele se apropria de algumas propriedades do refletor e se modifica. E com o tempo ele vai se modificando, ele vai se tornando mais sábio, menos sábio, né? Etc. Os três estados da experiência que é o 35. vai começar o 35? Você cortou o cabelo, Kenan? Você cortou o cabelo hoje? A palavra ilimitado precisa ser explicada, pois traz significados implícitos, enganosos, com grandeza e poder. O eu, o ser, não é grande ou poderoso. Sem limite significa que não é limitado ou modificado pelas experiências. É por isso que nós fizemos aquela diversion, que ocorre nele, as experiências ocorrem nele, a gente experiencia tristeza, alegria, prazer, dor, todas as né, infinitas variedades de experiências humanas, né? Sem limites é outro termo para libertação, ou moksha, porque significa que você é livre da experiência, né? Você é livre da experiência porque você é esse fator, né, que não se modifica e que verdadeiramente é sempre presente e infinitamente sempre presente, porque você é aquilo que pervade tudo. Ó. Verso 35. Quantos a gente já fez? 1h25, Nossa, é porque teve muitos anúncios antes, né? Então vamos tirar 5 minutos para fazer xixi e a gente volta para o verso 35. Fazer uma pausa.